Estamos começando mais um Brabocast, o podcast do novo aprovado. Hoje a gente trouxe um convidado especial, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, tenho aqui do meu lado a minha queridíssima 01, ou a Babalu. Não, outro dia... Não, primeiro, oi para todo mundo, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um aluno entrou em contato querendo falar com a Babalu. Com a Babalu. Não, ridículo. Pode parar. Não tem cabimento. Se você sabe quem é a Babalu, você já tem mais de 30, com certeza. 31, assim. 31 já sabe, né? A Babalu, não tô falando a sua idade não, calma. Tô falando da idade de quem assistiu a novela da Babalu. Mais ou menos. É isso. Então, você tá bem? Tô bem. Então tá de volta gravando aqui com a Lorena. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial. O convidado chique já traz livro. Olha, meu presente também. Lindo. Ó, o meu presente também. Deixa eu apresentar ele aqui. Então, para vocês conhecerem, ele é advogado, professor e me trouxe o livro dele aqui, Flávio Gonçalves Lousada. História muito bacana de estudo para concurso público, eu diria nem 40 mais, 50 mais, ele vai contar isso. Tomou posse recentemente, agora oficial de justiça no estado da Bahia, que é o melhor estado para se viver. Escolheu bem o cargo, então seja muito bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, Matheus, muito obrigado, Lorena. Para mim é uma emoção muito grande estar aqui com vocês. Viajei ontem o dia inteiro, mas eu costumo dizer que a gratidão ela se expõe não apenas com palavras, mas com atitudes. Então, o fato de eu ter viajado o dia inteiro ontem para chegar até aqui é uma forma de eu expressar minha gratidão a vocês e eu vou explicar o porquê dessa minha gratidão ao Matheus, que foi uma das pessoas que contribuiu para que eu desse aí uma reviravolta na minha vida. Então, primeiramente, eu queria agradecer muito e eu fico muito emocionado de estar com vocês. Tossi. Pode tossir, fica à vontade. Aqui vale tudo. Pode tossir, pode espirrar. Só não pode chorar, porque não, gente. Hoje não, tá bom sem chorar. Sem chorar, porque eu não posso ver ninguém chorando. Flávio, me conta aí. Foi... Primeiro, o seu cargo atual, né? Esse cargo agora que você tomou posse e até agora, né? Foi. Eu tomei posse dia 7 de outubro, né, como oficial de justiça do Tribunal de Justiça da Bahia. Legal. E é um tribunal que o ano que vem vai abrir novas vagas. Concurso. Tem 5.700 vagas para analista e técnico. Caramba. Então, em 2025 já está previsto um novo edital na LDO. É um tribunal muito bom no sentido de que, por exemplo, eu tenho plano de saúde, eu tenho alguns outros benefícios, o oficial de justiça, pelo trabalho que ele faz... Diligência ele tem diligência, pelo cumprimento de mandado você também ganha. Legal. Então, precisa, né? Claro, obviamente, para você... escolher um cargo, você tem que se identificar. Sim, então, por que perfeito. eu escolhi oficial de justiça? Porque eu me identifico em ter relações com pessoas. Porque o oficial de justiça, eu costumo dizer que ele dá mini aulas para as pessoas que ele vai intimar, citar, fazer uma avaliação de um bem, penhorar, uma busca e Explicar, né? A apreensão. pessoa que está recebendo o oficial de justiça, muitas vezes, ou quase sempre, não sabe o que está rolando, o que ela precisa fazer. Ela nem sabe que tem uma ação contra ela. Eu chego na tua casa e vou fazer uma busca e apreensão de um carro, ou eu vou penhorar os bens passíveis de penhora da sua casa. Ninguém gosta da nossa visita. Nós somos visitas indesejadas. Né? Provavelmente, em boa parte dos casos, sem mais. Justamente. Mas... a grande diferença, Matheus, que eu vejo entre um analista, um técnico e o oficial de justiça, que é um analista também, é que o oficial de justiça ele tem uma maleabilidade de horários, ele pode fazer mais o seu horário, importante que ele cumpra, obviamente, os seus mandados, né? Que nós temos metas a serem cumpridas e quanto... maior a quantidade de mandados, mais você pode ganhar. Então, Legal. é a intenção
também do oficial de Estimular justiça, que ele trabalhe mais. estimule, e o Produtividade, TJ né? Bahia, ele faz muito bem isso, que a gente consegue ter aí uma produtividade muito boa. É estimulada a produtividade. Estimulada. É um cargo que, especialmente no meu caso, eu acho muito bacana. Assim, oficial de, eu tive alguns amigos oficiais de justiça e por conta dessa questão da flexibilidade da rotina e até mesmo de proporcionar com que o oficial de justiça ele tenha uma certa inteligência para saber os melhores horários. Ele começa a ter uma... Eu acho que você deve estar começando a perceber que, cara, tem horário que não adianta. Não acha o cara lá. E não adianta ficar batendo a cabeça, você fica se esforçando. E tem horários que você consegue achar a pessoa mais fácil. Não, ele estava contando uma historinha lá embaixo, tá, gente? Sim. Conta ela. É sobre A isso do que você tá falando. cachorrinho? A do cachorrinho. Olha que Ele legal. foi engraçado porque eu tinha que citar uma moça e era uma casa um pouco mais afastada, mais ao fundo no terreno, com muito barro e tal. Aí eu fui um dia, olhei, eu achei que alguém tinha mexido na cortina ou alguma coisa assim, mas eu não tive certeza. Eu fiquei em dúvida que ela estivesse. Sim. Aí eu fui no outro dia e vem um cachorrinho, sabe aqueles cachorrinhos todo enfeitado, cheio de pompom e tal, todo limpinho. Ele vem até mim, volta na casa, late pra porta e volta. Isso fez com que eu imaginasse que alguém estivesse lá, porque ninguém ia deixar um cachorro daqueles na rua. Sim. E o cachorrinho entregou. Entregou a dona. A tutora, a dona dele, justamente porque deu para perceber que ela estava se furtando em receber a citação, né? Então, aí, nessas situações, o oficial de justiça pode fazer a citação por hora certa, foi o que eu fiz. Né? Fui até o vizinho e disse que no outro dia eu viria a tal hora para entregar a citação a ela. E ela estava no dia que você voltou? Não estava também. Só a citação por O hora. carro estava na frente, mas não estava. Não abria, entre aspas. Né? Tava fugindo. Cachorrinho ajudando as pessoas. Cachorrinho. Ajudando o sempre judiciário. contribui, sempre contribui. Então, Isso, assim, né? eu acho um bom cargo. Agora, vamos voltar um pouquinho antes, né? Porque aí a gente já contou o final da história, né? Oficial de Justiça no estado da Bahia. E você tá morando em qual cidade lá? Na melhor cidade da Bahia. Isso. Luiz Eduardo Magalhães. Não conheço. Fica às 6h15 de Brasília. Uma cidade, aí vai dizer, tem praia? Não tem praia, mas Luiz Eduardo Magalhães é um dos maiores PIBs da Bahia. Eu não conheço. É uma cidade em constante progresso. É uma cidade muito parecida com Brasília, que eu morei 22 anos em Brasília. E uma cidade plana, o mesmo clima de Brasília. Uma cidade voltada ao agronegócio, então milho, soja, algodão. Legal. E uma qualidade de vida, assim, que eu Quantos mil habitantes? tem cerca de varia bastante, 110, 116, por aí, se a gente for fazer uma pesquisa, dá mais ou menos isso. É uma cidade médio porte. E, enfim, você, por exemplo, vai cumprir um mandado. É uma qualidade de vida até no seu trabalho. Por quê? Porque eu vou na casa tal, número tal, eu estaciono na frente da casa. Ou seja, eu saio, eu não tenho que pegar um trânsito danado. Sem lugar para parar e tal, aquele estresse. Então, eu costumo dizer que para mim... E eu escolhi Luiz Eduardo Magalhães pela pesquisa que eu fiz quando saiu o edital. Eu pesquisei cada cidade e foi a cidade que me encantou. Tanto é que quando eu fui fazer a prova do concurso, Matheus, eu fiz em Barreiras. Foi a prova mais aleatória que eu fiz no seguinte sentido. Eu fui com um amigo e a esposa dele fazer a prova. Nós fomos a Barreiras. E eu passei na casa deles de manhã, 5 da manhã, fomos para Luiz Eduardo, almoçamos, 2 da tarde, no hotel, vamos dormir um pouco, aí fui dormir um pouquinho, me acordei 2h45, disse, estou com dor de cabeça, eu acho que eu estou muito cansado, vou comprar um remédio. Onde está minha carteira? Eu tinha perdido a minha carteira. Nossa! Não sabia onde é que estava. Aí, nesse momento, parece que o chão se abre. E aí eu pensei, não é você que diz que tem que ter fé e acreditar? Então vamos acreditar que vai dar certo? Aí fomos à delegacia
Queria mandar um abraço para o Adão, policial Adão, que ele disse para mim assim: você vai passar. Porque quando às vezes essas coisas acontecem, é para mostrar que você vai passar, que você vai vencer. Então eu queria mandar um abraço para o Adão. Olha só. Até eu disse para ele: ó, vou chutar no A de Adão. Na dúvida, crava A. E aí, Matheus, eu sei que eu fiz a prova. Mas aí enfim. você não achou sua carteira? Você Não fez a prova achei com minha boletim de carteira. ocorrência Sim. e talvez o documento digital, alguma coisa assim? Sim, documento digital. E outra coisa, eu falei para esse meu amigo assim: vamos fazer oficial de justiça porque cai administrativo, constitucional, civil, processo civil e não cai penal, processo penal. Aí ele disse: bora. Matheus, estou fazendo a prova, tá lá. Uai, questão de penal? Questão de processo penal? Eu achei estranho não ter, porque trabalho com Aí eu abria para ver se era a minha prova mesmo. Era a prova. O que aconteceu? Eu estava envolvido algumas semanas antes com outros 2 concursos. Sim. E eu estava estudando muito. Penal, processo penal. Então, civil, processo civil. E quando eu abri o edital, abriu assim, só que eles fizeram uma retificação. E eu não vi. Incluíram. Olha o perigo disso. Não é? Muito. Eu não acompanhei. A sorte que eu estava estudando. Então, quando eu digo que é aleatório, porque aconteceram coisas que era para Dar certo. Não é? E aí, quando saiu o resultado, eu disse: nossa, 2º lugar, e assim, um cargo tão disputado, tantas pessoas querem esse cargo, né? Sem dúvida. E para mim foi uma surpresa nesse sentido. Eu vi que depois da correção eu tinha ido bem, mas eu digo que foi uma surpresa porque aconteceram tantas coisas. Que era para dar errado e deu certo. E deu certo. Depois você vai me contar essa parte em detalhes aí, que eu fiquei curioso dos outros concursos que você estava apressando. Mas Sim. me conta aqui, você lecionou essa matéria, né? Lecionou Direito, né? Tem formação nível superior em Direito. E o que te puxou para fazer concurso público? Você já tinha uma carreira ali como docente, e aí qual foi o gatilho, né? Que você falou: sim, cara, eu preciso puxar para fazer alguma coisa, enfim. Matheus, eu vou começar falando de uma cena que eu vi na sala dos professores, que era um professor, na época, ele devia ter a minha idade que eu tenho hoje. Eu tenho 58 anos e... Parece bem menos, né? Bem menos. Parece bem menos. É que eu pinto o cabelo, então eu pareço mais novo. Eu sei. Mas eu digo assim, e eu vi um professor... Mas, só um parênteses, eu acho que é vontade de viver. Uma luz de interna. mudar. Luz interna e tá produtivo, tá conquistando coisas, isso rejuvenesce. Isso. Só para não deixar passar em branco, porque eu acho que é... E sabe o que é, pegando um gancho no que você acabou de falar, Matheus? A gente vive numa sociedade em que existe o etarismo. Sim. Existe o preconceito de... Uai, mas você tem essa idade, você vai fazer isso? Aí eu percebi o quê? Que eu estava com um pouco de etarismo comigo, de dizer, uai, mas eu tenho, na época, 56 anos, eu vou fazer concurso, e aí depois eu vou dizer como é que eu mudei a minha ideia, né? Eu quero saber. Mas, primeiro, conta lá a cena. Desse professor, e eu olhei, eu era muito mais novo que ele na época, eu disse, eu não quero ficar assim, eu pensei. Eu não quero ficar uma pessoa amargurada com a vida. Infeliz. Eu consigo imaginar a pessoa. Eu também imaginei, tive alguns assim. Aí o que aconteceu? Passaram-se os anos e, com a questão da pandemia, o número de aulas diminuiu sobremaneira, os professores todos ganharam muito menos, alunos também tiveram muitas dificuldades, mas eu não estou dizendo em nenhum momento que a pandemia foi bom em algum sentido, mas a pandemia, ela me fez pensar realmente que eu não queria ser aquele professor. Sim. Apesar de eu amar dar aula, a vida, nós estamos em constante transformação. Então, eu não era mais o Flávio que eu era. Agora eu era outro Flávio, que eu admitia ter outros rumos.
E eu tinha aí alguns exemplos na família de luta. E nós somos realmente, eu digo, nós somos, a minha família, uma família de batalha. Né? Desde o meu pai, que foi para o interior, depois, com 48 anos, ele fez concurso. Olha só. Olha o impacto. Também. E aí, eu tinha todos esses exemplos, né? Desculpe, exemplos. A minha irmã também magistrada, a filha dela magistrada, a minha outra sobrinha procuradora. Eu via tudo isso acontecendo. Sim. E um dia, e aí eu vou dizer o que me motivou, e também o motivo que eu estou aqui, eu estava em casa, e assim, eu me emociono porque foi um momento que transformou minha vida. E eu estava em casa, me lembro, eu estava na minha cama, liguei a televisão e eu pensei assim, é isso? É isso que é a vida? Peguei meu Instagram e eu disse, eu vou. Quem aparece? Mateus, me dizendo assim, em algumas palavras você me disse naquele vídeo, resumindo, depende de você mudar a sua vida. Inicie pelo menos com 2 horas. Mas não é amanhã, não, é agora. Então vai agora. Eu segurei aquela postagem, eu levantei da cama, Mateus, e eu fui separar o material para começar a estudar. Então, quando eu digo que gratidão se mostra, eu estou mostrando a minha gratidão de ter pessoas tão especiais também, que nem você, que nem minha irmã, a Ana, que eu tenho um afeto imenso, uma admiração imensa, minhas sobrinhas, meu pai, minha mãe, meus irmãos, que são um exemplo para mim de força, mas também não é só a família, são as pessoas que você conhece e você contribuiu em muito. E no caminhar do meu estudo, eu dizia, eu não posso me admitir não acreditar em mim. Mas hoje eu não estou legal. Aí eu vi um vídeo do Mateus. Neurociência e tal, comprovando e mostrando como é que estudava. Mostrando que quando eu estudo eu tenho 48 horas para revisar. Eu me lembro desses vídeos todos. Legal. E eu seguia isso. Eu dizia, epa, passou mais de 48 horas. Aí eu me lembrava que você dizia, né? Como é importante nós termos a nossa técnica de estudo. Então, logo que a gente começa a estudar, a gente percebe como é que eu faço para estudar para concurso. Cada um tem a sua técnica, mas tem regras que todos têm que seguir. Como? Larga o celular, que nem você falou. Sim. Bota num outro quarto. Bota no silencioso, não deixa perto. Revisa. Vai com fé, vai estudar. Então, cada um tem a sua técnica. E cada um tem um jeito de encaixar. Mas algumas coisas são o método é o princípios. É princípio, né? Porque, tipo assim, se você não faz questões, não tem que fazer. Não tem aprovação sem questões. Você vai contar um pouco da sua preparação, mas estudar distraído, né? Que é o que ele falou, com o celular, com a TV ligada, ou também não vai funcionar e tal. E isso é importante que todo mundo saiba que com o passar do tempo, você pega algo que já existe e vai adaptando, né? Ao seu jeitinho, ao seu jeitinho. Um revisa em tal horário, outro um pouquinho depois, outro eu gosto de revisar dessa forma, eu gosto de escrever um pouco mais. Enfim, aí você vai achando alguns ajustes que tem a ver com você. Mas os pontos principais não podem faltar, não. né? Não pode. A base. Isso, E o que você falou, né? Que é essa crença de que só depende de você, né? Justamente. E outra coisa, quando vocês me convidaram, que para mim foi uma honra imensa estar aqui, eu disse às pessoas que eu conhecia, eu vou mostrar também às outras pessoas que possam me assistir que, primeiro, idade não é problema para passar em concurso. Você ter 56, 58, 60, isso não é empecilho para você não passar. Isso é desculpa. É diferente.
É muito mais fácil, seria muito mais fácil para mim ficar me lamentando ou fazendo outras coisas. Mas hoje a segurança que eu sinto uma paz. Me sinto mais seguro em saber que hoje eu não larguei a docência. Eu dou aula pelo Teams, na faculdade em Brasília, que eu estou há 15 anos. Mas eu me sinto seguro, eu me sinto acolhido e o meu grande receio é, será que eu vou gostar mesmo do meu cargo como eu gosto da aula? E eu estou gostando demais do meu cargo. Eu estou gostando demais ser oficial de justiça e olhar para trás e verificar que essa transformação eu consegui. Eu fiquei 3 anos sem férias, porque eu tinha um propósito. Eu estudava nas minhas férias, mas eu nunca me senti, coitado. Não, que bom que eu tenho férias e eu posso estudar. Que bom que eu consigo estudar todo dia, pelo menos 2 horas, que seja. E hoje não deu para estudar, mas amanhã vai dar. Não é porque eu não consegui estudar hoje que eu vou deixar de estudar. Então, existe uma luta também dentro da gente. Aqui, né? Que a gente vence. Porque se você não acredita que você é capaz, você não vai para frente, porque todas as pessoas que iniciaram o estudo para concurso, elas pensaram, será que eu vou conseguir? Todas. Eu tenho certeza. Todas. Todas. E quem é que passou? Quem teve persistência? O Mateus fala isso. Aquele que prossegue. Aquele que vai. E todas as minhas reprovações, eu via que ou eu não tinha passado, ou eu tinha passado em uma colocação não muito boa, que não havia possibilidade de me chamar, eu pensava, que bom que eu melhorei da vez passada. Isso. Ou, eu fui pior que a vez passada, então eu vou identificar o que eu errei para consertar. E foi um crescente que aí, quando você começa a passar, né? Eu costumo dizer. Aí você diz, vai... a porteira, né? Justamente. Então, é uma... Como eu digo, eu vejo, né? Tento passar para os meus alunos como é importante nós pensarmos na nossa capacidade. Todo final de semestre, na última aula, eu tenho um papo com eles, com meus alunos, que eu digo que eles me inflam de tanta vida, que eu vejo neles a força da juventude e isso me traz. E quando eu iniciei o estudo para concurso, eu me senti muito como eles. Então isso me trouxe muita energia, muita jovialidade, muita... consciência de que idade é só um tempo, idade é só algo cronológico, não é necessariamente aquilo que a gente sente. E quando eu falo, nesse último dia com eles, na sala de aula, eu trago questões motivacionais. E eu comparo o seguinte... Fique à vontade. Eu comparo muito a nossa vida profissional e a nossa vida como ser humano como um filme onde nós temos o protagonista, onde nós temos coadjuvantes e figurantes. Aí diz assim, mas professor, você não acha que tem muito advogado, muita gente formada em direito? Tem bastante gente. Agora, quais aqueles que se formaram que se propuseram a serem protagonistas? Ou quais que ainda continuam sendo coadjuvantes? E eu digo para eles, eu acredito que todos vocês têm capacidade de serem protagonistas. Todos nós temos. Sim. Existe coadjuvante e figurante naquelas situações em que a pessoa talvez não tivesse alguém que falasse, como o Mateus fala, como eu falei para eles, que você é capaz, que você tem que acreditar em você, independentemente da sua origem, independentemente de credo, independentemente de idade. Sim. E que o mais importante é saber que é possível.
E é muito bom a gente saber que a gente faz a diferença na vida das pessoas quando você percebe que você também tem que fazer na sua. Você tem que fazer a sua vida diferente e ela se tornar melhor. Hoje eu realizei, essa semana eu vou realizar um sonho de morar numa casa que eu nunca tinha morado. Então eu digo, isso tudo foi uma transformação e uma luta diária, luta prazerosa. Eu não estou falando, você não pode encarar o concurso como uma labuta árdua e triste que você está isolado. Acabou com a vida, acabou, né? Não pode ser assim. Que nem você diz, não é, tem que fazer exercício, tem que ter a vida lazer. não acaba e nem começa, né, depois de aprovado, ou se não for aprovado, a sua vida está acontecendo. Não que você não vai colocar mais energia nisso, né? Claro. Você acaba virando prioridade. Mas tem uma pergunta que eu quero muito te fazer antes de você abrir o próximo tema, porque foi algumas coisas que já passaram na minha cabeça quando eu comecei o projeto e outras coisas que sempre às vezes a gente tem dúvida. Você dava aula e de certa forma você era o professor ali, né? Aquela figura superior referente aos alunos. E aí você sempre fala para o aluno, você consegue, você é capaz, e estimula o aluno, que eu acho que um dos papéis do professor também é esse, né? De acreditar no aluno, de acreditar que todo mundo pode ser protagonista. Porém, você entrou no projeto de estudar para concurso público. E aí, nesse mesmo momento, você meio que se coloca numa condição de ser testado. E muitos professores, pessoas que já têm alguma relevância em algum aspecto, têm medo de falhar. E como é que eles vão me olhar? Não, como é que agora eu tô junto, o aluno vai me encontrar fazendo prova lá. Sim. Mas, professor, o senhor está fazendo prova, e aí você foi mal na prova. Sim. E aí, enfim, como que você lidou com esse sentimento de que estou me colocando numa condição que eu posso perder o meu status, ou enfim, não sei se você entendeu o contexto. Eu entendi. E assim... Como você vai justificar isso? Como é que você vai justificar uma reprovação, né? Se você é o professor, você está sendo reprovado. Inclusive assim, né, Lorena? Como é que eu vou justificar que eu tô lá? Isso. Exato. Ué, mas você não é meu professor? Porque o aluno, ele vê o professor como é o cara que escolheu isso, ele serve só para isso. E outra coisa, algumas pessoas que eu disse que eu estava fazendo concurso, porque eu entendo que você falar que você faz concurso é muito importante você falar para as pessoas que amam você, porque elas vão torcer por você. Sim. Eu não estou falando em olho gordo, né, que se diz, olho grande, sei lá. Secar. Secar pimenteiro. Mas é outra vibe. Eu tô falando assim, de falar para as pessoas que vibram com você. Concordo completamente. Então, por isso que eu acho que isso sempre me deixou muito tranquilo, porque as pessoas que sabiam que eu estava fazendo concurso, elas não me cobravam o fato de eu ser professor, porque as pessoas dizem, eu já ouvi, Flávio, mas que legal, por que tu não faz um concurso? Mal ela sabia que eu já estava estudando. Por que você não faz um concurso? Você é professor, você vai passar de primeira. Eu sou professor de Direito Civil, administrativo, constitucional, penal, processo penal. Outra coisa, Matheus. Legislação Quando é que específica. tinha sido a última vez que eu tinha estudado português na minha vida? Matemática, raciocínio lógico, eu nunca tinha estudado raciocínio lógico. Total, é outro jogo. Pegar técnicas para fazer redação, você tem que ter técnica para fazer redação. As pessoas têm a ideia também, né? Dizem, o cara é professor, por isso que ele passou. E não é. Nossa, essa é uma... E assim, dentro do direito civil, minha especialidade é dar aula de família e sucessões, né? No meu concurso, nem caiu. A sua matéria específica, que eu sou especialista, né? Mas na cabeça das pessoas, algumas pessoas não podem achar o Flávio Lousada passou porque ele é professor, eu não vou passar. Não é isso. O Flávio Lousada passou porque ele fez o que toda pessoa que passou fez. É não desistir. É ter orientações de pessoas capacitadas. E o Flávio Lousada reprovou. Reprovou.
É. E tem essa também. Não, porque as pessoas só veem, né? Só a vitória. E fala assim, né? Ele vai passar de primeira, porque é professor, como você falou aqui. E não é assim. Não é. E olha, e eu vou dizer para vocês, essa é a primeira viagem que eu faço desde 2021 sem levar caneta preta. Ótimo. Porque... E quantas você levava? Olha, Matheus, eu nunca fui com menos de 2. E eu ia com preto e azul, porque tem alguns concursos que botam só preto, ou preto e azul, ou azul, sei lá. Então, eu levava as duas. E assim... Tem aluno que leva 5. Eu falo que 5. Eu falo que até 3. Uma vez emprestei uma caneta. Não, isso acontece. Porque a menina não levou uma só, falhou. A sorte que eu tinha 3. Não, então, 3 é garantido. Eu falo que se você levar 3 canetas Bic, vou fazer a propaganda aqui, não vou pagar. Patrocina a gente. Mas se você levar 3 canetas Bic, falhou uma, falhou 2, falhou 3, pode levantar e ir embora. Não era isso. Não era sua vez. Além do que, concurseiro está sempre precisando de dinheiro, leva uma canetinha, talvez você possa vender. Não é? Na hora ali, fala, tem a caneta. Então, a hora de a caneta ungida. Caneta ungida. Eu falava da caneta ungida que tinha para vender. Mas aí, conta mais. Depois aí você teve algumas reprovações. Mas com quantos anos você começou a estudar? 56. 56 anos. Eu comecei em 2021, em julho de 2021. Em 2022, foi a primeira vez assim que eu tive uma classificação melhor, que foi no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu passei para analista, mas ainda não homologaram, né? Depois eu passei para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Também ainda não chamaram, mas dizem que eles vão chamar. E aí... essa aprovação no Tribunal de Justiça da Bahia, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, me motivaram ainda mais. Porque, assim, quando você começa a estudar, primeiro o objetivo eu sei que eu não vou passar, mas eu quero ver quantas eu vou acertar. Outros concursos. Ok, já sei que eu posso acertar tanto, agora eu vou acertar mais. É um desafio para você. Ainda não consegui passar no número de vagas. Aí, próximo objetivo... é ter a redação corrigida. A primeira vez que você tem a redação corrigida, aquilo já é vitória. Maravilhoso. Independentemente da questão de chamarem ou não. Sim. A gente tem que viver as pequenas vitórias e não se acanhar, não se deixar para baixo naquelas pequenas derrotas, entre aspas, que não são derrotas, porque só mostra que é um processo. Você não passou? Você foi mal? É um processo, bora. Então, não passou? Sabe o que eu fazia? Não passei? Ok, vamos ver. Agora eu vou... Próxima aula, vamos estudar. Vamos prosseguir no outro concurso que eu estou estudando. A gente fica meio mal, né? 1, 2 dias, de repente você fala, mas tem tal concurso, mas tem tal concurso. Isso. E aí a gente se motiva novamente e segue a jogo. vida. É como se fosse um jogo... que você sabe que você é capaz de vencer. Sim. Você fazer a cesta. Fica batendo só ali no... Você se deu um prazo para conseguir essa aprovação? Quando eu comecei a estudar, eu disse, eu tenho 56 anos, eu vou tentar até os 60. Aí, quando passou tipo 6 meses, 8 meses de estudo, eu digo, o quê? Eu vou me dar prazo? Não, o meu prazo é até passar. Se o concurso não tem, se o concurso não tem, eu que vou criar. O concurso não tem prazo, justamente. Aí aquilo foi tão motivador, né? Me motivou tanto que eu estava curtindo muito e eu disse, não vou me dar prazo não. O que eu quero é ter disciplina. Então, eu me lembro que eu peguei Covid no Natal de 2021. Eu fui visitar minha família no Sul. E eu fiquei uma semana lá, uma semana no quarto. E eu levei computador, levei tudo para estudar. E eu não conseguia olhar a tela, eu não conseguia escrever nada. Mas eu me lembro que eu estudava com áudio, de olho fechado. Eu ficava escutando o áudio. Sim. Então, aí eu disse, cara, mas eu tô com um propósito realmente bem forte, porque eu tô aqui com febre, eu tô ouvindo e tô acreditando realmente que isso é um processo. É um processo, é como também você fazer malhar.
Você não vai chegar no primeiro dia, vai correr 1h30, vai malhar não sei quantos. E tudo é um processo, é uma adaptação a um estilo de vida. Ser concurseiro é um novo estilo de vida. Total. Em que se você não segue a regra, tem uma regra aí. Não está escrita, mas tem regra. Sim. De que você, como nós já falamos aqui, acreditar, não desistir, seguir em frente, ter o seu lazer, largar o celular. Se você não seguir isso, você sabe que vai ser mais difícil. E talvez você não consiga. Por quê? Porque você tem que ter um propósito. O que é mais importante na sua vida? É o concurso. E você vai conseguir. A partir do momento que a gente tem certeza, passa aquela dúvida inicial, é porque é uma construção, né? Não é fácil também dizer, agora eu tenho certeza. Não tem dia que você vai falar assim, não, eu não tenho certeza. O que muda a crença... Estou cansado. Não é pra mim. E ainda mais assim, quer ver? Eu vejo assim, tantas pessoas que dizem, que a gente ouve, né? Mas eu me divorciei, eu não tenho condição de estudar agora. Gente, desculpas... Todos nós podemos arrumar. Eu até arrumo para alguém, se a pessoa não tiver desculpa, eu mando algumas que eu tenho. Eu tenho várias. Nossa, eu tenho umas muito boas. Meu cérebro, a minha mente é ótima para criar algumas. Se faltar algumas, gente, eu mando também. A gente manda, vocês podem colocar aqui embaixo do episódio aí, se você estiver precisando de desculpa. Eu tenho umas ótimas, que às vezes funcionam comigo maravilhosamente, que eu falo, olha, nem senti dor, eu procrastinei, nem senti dor, né? Porque desculpa boa a gente tem. Que é melhor do que arear a panela? A Lorena nunca areou panela, e quando estudava tinha vontade de arear a panela. Achei que as panelas estavam sujas. Sim. Aí eu falei, não posso deixar a panela suja. Não, a minha irmã que disse que ela tinha uma professora que disse, ou um professor que disse que quando a gente quer arrumar uma desculpa para não estudar, a gente lava até o carro da sogra, né? Exato. Não, e também é uma outra história, né? Tem um autor que eu gosto, chama Steven Pressfield. Ele fala sobre essa força, que é a resistência, que é essa coisa que parece que dificulta o processo da gente fazer algum projeto novo. A sair da inércia, mas mesmo depois a gente sempre tem um impacto. E ele fala, né? Algumas vezes ele era escritor. Sim. Ele falou, cara, limpar o cocô do cachorro era mais fácil do que sentar para escrever. Então você vai lá, você cata o cocô do cachorro, você limpa a casa, você entra num bueiro se precisar, Sim. mas você não consegue sentar naquele lugar e estudar. E ele falava isso de escrever, e eu pensava, estudar é a mesma coisa. Em alguns momentos, principalmente no começo, parece que qualquer coisa é mais fácil. Coisas difíceis que você procrastinaria, talvez, numa situação normal, você faz só para fugir do estudo. É uma resistência que se cria para evitar algo que você acha que vai ser doloroso. E não é. Porque o difícil, muitas vezes, de começar a estudar é só o começar. Passou ali 2 minutos, 3 minutos que você diz, poxa, que saco, eu vou ter que estudar domingo à tarde, um dia maravilhoso. Aí algumas pessoas dizem assim, mas que bom, né? Você gosta de estudar. Olha, eu acho que é o seguinte, a questão não é gostar ou não gostar. A questão é que a gente tem que ter consciência de que, se me dissessem assim, Flávio, você prefere estar estudando ou você prefere estar no parque, conversando, rindo com amigos? Se eu dissesse que eu preferiria estar estudando, eu ia dizer, o Flávio tá... Ei, vamos dar uma olhada aí. Porque todo mundo vai dizer, eu prefiro estar me divertindo, eu preciso... Agora, a partir do momento em que você diz, eu preciso, eu quero, não é uma questão de gostar ou não gostar. Então, você vai estudar, não é porque você gosta, é porque muitas vezes você não está com a menor vontade de estudar e você estuda. E aí você diz, cara, hoje eu me venci. Venceu. Porque se você deixa... Aquilo parece que é uma bola de neve. Não vou estudar hoje. Não, hoje eu também não estou muito legal. E por aí vai. Eu seguia uma moça, que eu corria na época, e ela falava, os primeiros 10 minutos são os piores. Depois você vai. Aí, às vezes, eu começava a correr, eu olhava no relógio, falava 5 minutos, vai passar. E aí eu continuava aquilo, e é a mesma coisa com o estudo. Os primeiros 10 minutos são horríveis. Até você entrar, né, entender o que você está fazendo ali. Sim. Mas depois você começa a se envolver na matéria ali. Eu acho que
que flui. Então, fica a dica, os É primeiros bem 10 minutos, né? Se dê os primeiros 10 minutos, porque depois você acaba indo no flow. Perfeito. E tem o lance também de que quando a gente estuda, depois que você eu falo sempre para os alunos, quanto mais você estuda, mais você quer estudar. E o contrário, quanto menos você estuda, menos você quer estudar. É contraintuitivo, né? Bom, eu estudei muito e vou querer estudar mais. Exatamente o que acontece. Justamente. Porque você pega aquele ritmo e a sensação de que está realizando, que, pô, planejei, estou cumprindo, ela te dá força, né? Agora, o contrário, eu estou falhando. E o que acontece? A pessoa falha um dia e aí ela sente aquele desconforto. Falhei. Aí ela falha outro dia, no terceiro... E ela estava indo bem nos estudos, mas ela falhou 2. A hora que ela falha o terceiro dia, ela começa a carregar uma culpa tão grande dos 3 dias de falha, que para fugir disso, ela abandona. Ela desiste do concurso e não tem nenhuma métrica de que dizer que ela não estava indo bem antes desse problema. Mas é a culpa. Então, assim, é muito difícil quando você começa a falhar, você fala, não sei o que, não, esse negócio não é para mim. E é só... Pega pequeno, pega mais 10 minutos, aí depois você pega meia hora. Então, assim, para quem está falhando, né, para quem está procrastinando, uma estratégia muito simples é começar muito pequeno. Você não precisa fazer as 5, 10 horas de estudo que você achava que você ia conseguir fazer. Você precisa sentar e ler lá as primeiras 5 páginas, né? E aí isso vai dissipar essa sensação de não realizar e vai começar a te colocar num caminho de que, pô, comecei de novo. E aí o ritmo faz você voltar. Porque muita gente desiste só pela culpa. A pessoa está indo bem, ela está entendendo o conteúdo e tal. Mas essa culpa, a gente não lida bem com culpa. Não. Então é o que faz a pessoa, larga. E é igual dieta, né? Não Você é falou de pra mim. atividade física. A pessoa tá lá, tá bonitinha, tá fazendo atividade física, tá fazendo dieta. Aí ela, falhou na atividade física naquela semana. Ela fala, não tô treinando mesmo, vou comer. Daí o torresmo. Não, e outra coisa, dica para quem está começando a treinar. Se motive com o Matheus, porque o Matheus bota lá. Treino 367 do mês. Né, Lorena? Esse mês eu tô no desafio. Em 28 dias, eu treinei 24 dias. Olha que Isso legal. assim, musculação, fora das atividades. Né? Nenhum dia eu fico sem atividade física, porque é uma coisa importante. minha, né? Mas musculação, 24 vezes em 28, eu nunca fiz. Eu tenho até que segurar. Hoje queria jogar beach tennis antes. Não dá tempo, Mas assim, é legal esse lance, porque assim, aí eu queria tocar num ponto. Você comentou, e é uma coisa que pega muito no meu caso, por exemplo, que eu acredito e eu tenho lido muito a respeito disso, que as pessoas ignoram, mas é o poder da motivação. Ficou banal essa palavra e acabou que perdeu um pouco do significado, porque cada pessoa usa isso muito. Mas eu acredito definitivamente que o principal fator de aprovação no concurso público é essa motivação. Eu tive um professor que me deu aula de neurociência e a história é muito curiosa. O filho dele, a filha dele nasceu com um problema no cérebro. E ela tinha uma questão na junção dos 2 hemisférios do cérebro, que é o corpo caloso ali. Ela tinha vou dizer uma deficiência, ela tinha uma anomalia ali naquela parte. E ele, assim que a filha nasceu, diagnosticou essa doença, ele, por necessidade, já que a filha tinha um problema, ele começou a estudar isso como se fosse a principal objetivo, a motivação, a necessidade versus ou motivação, seria uma necessidade de motivação. E isso fez com que ele se tornasse uma referência mundial nesse assunto. Então a filha dele, o problema, a necessidade. Aí eu te pergunto, você acha que ele ia ter essa mesma quantidade de estudo se não fosse um problema que ele precisasse vencer? Então, é essa vontade. Eu estou falando disso porque você comentou que aquela vontade de passar no concurso público, ela vem dessa força interna por realizar. Sim. Então você acha um jeito. No caso dele, ele estudou, se tornou o maior especialista desse assunto, né? E referência mundial sobre essa doença específica, essa anomalia. E é isso, o concurso público, quem tem mais motivação, aquela vontade... Eu lembro que na minha trajetória não tinha outro plano. Isso aqui vai ter que dar certo, não tem outra opção. Então eu olhava e claro que o mundo está cheio de outras opções. Claro. Hoje eu consigo enxergar. Mas naquele momento eu não as via e eu olhava e falava, é o concurso público. E aí toda a minha energia estava naquilo. Se não deu certo nesse, vai ter que dar certo no outro, vai ter que dar certo no outro. Então é importante que a pessoa saiba que, claro, tem a disciplina de, fiz sem vontade, mas esse fiz sem vontade vem de uma motivação anterior de falar, eu tenho que fazer.
Então, acredito que esse é um ponto importante. E eu entendo assim, quer ver? Ó, a questão de se motivar vem muito de você ter a real consciência de que aquilo depende só de você. Quando você repara que aquele teu professor, que talvez a cura da filha ou algo que a melhorasse, ele, dependendo dele, ele poderia conseguir algo melhor, é a mesma coisa quando se faz um concurso, que a motivação que nós temos é nós sabermos que aquilo não depende de A, B e C, depende unicamente de você. E outra coisa que eu entendo muito importante, que me perguntavam, quantas horas você estuda? Sim. Né? Tem gente que estuda, por exemplo, horas líquidas, 5 horas. O que são horas líquidas, né? Que a gente brinca, é horas que o concurseiro fica chorando em cima do livro, né? Horas líquidas. Né? É tipo isso. Gostei. Não, mas assim, engraçado, eu nunca me liguei, sabe? No começo eu dizia, poxa, eu não estudo 7 horas, eu não estudo 8 horas. É que cada um tem que saber que tem o seu ritmo. E o que adianta muitas vezes você estudar 8, 10 horas se você está estudando lá processo penal e está pensando, poxa, ontem eu deixei de ir na balada tal. Não. Se você está ali, você tem que estar conectado com aquilo que você está estudando. Sim. Então, primeiro, eu acho que era uma dúvida muito recorrente minha saber, eu estou estudando horas suficientes? Não são as horas que são suficientes, é a qualidade desse momento que é importante. Então, quando o Matheus diz, começa a estudar 2 horas, eu me imaginei estudando 2 horas nessa qualidade. Sim. Porque aí é um treinamento, 2. Agora eu posso estudar mais. Então, eu cheguei um momento que final de semana eu consegui estudar 7. Eu consegui estudar 6. Mas, para mim, mais que 7 já não era legal. Sim. Então, cada um tem que saber o seu limite. Tem pessoas que conseguem correr uma maratona, tem outros que conseguem correr bem mais, tem outros que conseguem ser fazer... Ultraman, aquelas outras provas de longa, né? E às vezes você não se adapta a isso. Mas é possível cada um saber realmente. Primeiro, depende de mim, eu tenho que estar motivado, independente do problema que eu tiver. Porque, infelizmente, o ser humano, às vezes, ele acha que o problema dele é o maior problema da face da Terra e que todo mundo tem que se curvar ao problema da pessoa, porque ele é o infeliz. Não, ele acha que o problema dele é o único e não é. Ele acha que ele é o infeliz e, na realidade, ele tem muitas coisas boas e ele não vê. E o mais importante nesse processo todo é a gente entender, o estudar não pode ser dolorido, não pode ser enfadonho, porque ele não é. É uma questão de visibilidade. Como é que você vê? Você vê estudar domingo à tarde, sábado à tarde, algo ruim? Ou nesse momento que você está estudando, será que não é bom você pensar, e quando eu passar? Você não pode pensar, naquele momento você vai desanimar se você fizer isso. E não adianta, você tem que curtir, o estudo tem que ser prazeroso. Eu não acredito em algumas falas que dizem estudar para concurso é ruim, é trabalhoso. Não pode. Você tem que encarar como algo prazeroso que vai lhe dar um prazer muito grande quando você passar. Isso. E para isso é um processo. E curtir o processo, né? Amar curtir o processo, né? Que nem eu disse. Eu não fiz mais nada que a minha obrigação quando eu estudei nas minhas férias. E em nenhum momento eu me achei, coitadinho. Eu tirava dias para poder estudar. Isso é maravilhoso, se você tem essa possibilidade. Agora, nenhum momento a gente pode ficar pensando, mas todo mundo está de férias, está viajando, eu não estou. Não. Que bom que eu tenho tempo para estudar. É isso. E tem até
inclusive é um amigo, um cara que eu gosto muito, e ele tem uma frase, que essa frase especificamente, fora do contexto, ela me incomoda, né? O professor Diogo Moreira, ele fala assim, eu tô aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso público. E eu consigo entender o contexto do que ele tá falando, mas me preocupa isso. E é legal você falar, porque também é uma coisa que me preocupa, a pessoa, eu odeio, você nunca vai evoluir em algo que você odeia. É claro. Não tem. Eu li o livro do Agassi, a biografia do Agassi, em um determinado momento do livro, e parece que ele odeia o tênis. Aí depois você vai saber por outras fontes, outras referências. Eu tive um conhecido que estudou, que não, o cara amava o tênis. É que naquele contexto que ele estava explicando, é aquela competição, é aquela pressão, e ninguém lida bem com isso. Claro. Você vai se sentir desconfortável, mas não quer dizer que você odeia. Porque se você odiar, não vai evoluir. Então, assim, me preocupa muito a pessoa que olha para o estudo e fala, cara, eu odeio isso aqui com todas as forças do meu corpo. Como é que você vai aprender o negócio? Uma das coisas para você aprender, o Stanislas Dehaene, que é um francês, ele fala, é a curiosidade. É a vontade de aprender. Agora, se você odeia, não aguenta o que fala, tudo desse assunto... E isso tem algumas matérias, tem gente que agora está pensando. Às vezes tem alguma matéria que o cara fala, cara, eu odeio isso aqui. Sei lá, no direito... processo, né? As matérias de processo em geral, cara, eu odeio com todas as emoções. Uma legislação específica, um regulamento, cara, que chato isso aqui. E você começa a levar isso para um nível que bloqueia seu aprendizado. Então, é legal você falar isso. É óbvio que você vai entre ficar no parque brincando e se dedicando, se divertindo, é muito mais legal do que eventualmente estudar para concurso público. Mas você precisa aprender que aquele processo ali não tem que ser esse doloroso. Aprender é muito bom. Aprender é muito bom. No máximo que vai acontecer é você sair mais inteligente, né? Então, você se torna uma pessoa mais participativa de um mundo que você tem o que falar. Exato. Nossa, isso é isso mesmo. Não é? É perfeito. Você tem como o que conversar. Você tem aquela sua identificação com o outro que está fazendo o concurso. Sim. E você que tem mais de 50 ou 60 a mais, vai se sentir mais jovem, se sentir mais com a galera. Eu brinco sobre que a primeira prova de concurso que eu fiz, eu fui com máscara, porque era a época do Covid, né? Mas eu cheguei e eu disse, cara, eu vou ser o único quase idoso aqui. Mas tudo bem, eu vou. Tá, eu cheguei lá, eu fico impressionado. A quantidade hoje de pessoas com mais de 40, mais de 50 fazendo provas. Eu até brinquei. Eu comentei com meus amigos depois da prova, eu digo, gente, eu já acho que eu sei o que eles fizeram. Eles colocaram todos os mais de 50 ou mais de 40 numa na mesma sala. Deixaram a UTI móvel ali. Pode ter algum problema no coração, olha a sala ali, tal. Mas não era. Eu vejo um crescente número de pessoas com mais de 40, mais de 50 fazendo concurso. O concurso não é só para pessoas que têm 20, 30. De forma nenhuma. E isso a gente tem que desmistificar, a gente tem que esclarecer as pessoas. A gente tem muito aluno, porque as pessoas às vezes acham que o jogo acabou. Não, o jogo não acabou. Está só começando. O jogo pode virar. E pode virar muito. Isso é importante, né? E aí você acaba se tornando depois exemplo para todo o restante, né? Eu sempre falo. Às vezes a pessoa fala assim para os filhos, né? Eu vejo muito quem já tem filho, às vezes filho de uma idade de, sei lá, 15, 20, 30 anos. E aí tá sempre assim, não, você tem que estudar, você tem que passar num concurso. E é aquele, a palavra convence, o exemplo arrasta, né? E aí sempre falou isso, mas nunca estudou. Esses dias eu estava na padaria e uma moça falou para mim, Matheus, eu decidi estudar, porque eu sempre falei para minha filha para ela estudar, mas eu reparei que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha. Eles têm os dois lá em casa. Eu na cabeça e eu estudando. Lá em casa tá tudo certo. Pois no seu caso, eles têm um exemplo. E pode chegar uma hora que, às vezes não deu o clique, mas chega uma hora e dá o clique. Fala, caramba, minha mãe ou meu pai foi lá e fez. E então eu tenho como fazer. Claro. Então é esse lance de às vezes a gente dá conselho, né? Mas também nunca viveu esse...
projeto e o processo de estudar para concurso público. Então, se você serve de exemplo, você se conecta com algo, porque tem uma frase do Sêneca que eu gosto, que ele fala assim, o tempo vai passar de qualquer forma. E o pior do tempo é quando você não vê, você desperdiça, é o tempo desperdiçado. É o tempo que você não tomou consciência, você não estava em projeto nenhum, você simplesmente, como diria o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Esse é o pior tempo que pode acontecer. Então, às vezes a pessoa acha que eu perdi tempo estudando para concurso público. Não, esse tempo você não perdeu, você estava num projeto. Você tinha um objetivo, você estava colocando a sua energia ali. Agora, aquele tempo que quando você vê, você fala, caramba, eu falei que eu ia começar a estudar em concurso em 2020, estamos em 2024 e eu não fiz nada. Agora eu acho que eu vou retomar 4 anos que você realmente perdeu. Não só porque você não estudou para concurso público, a vida é muito dinâmica, mas se você não está em nenhum projeto, alguma coisa que vai te dar essa vontade, e a gente comentava, você tem 58 anos e parece muito mais novo, né? O seu tônus vital, a sua força... É o cabelo, né, Matheus? Talvez a franja. A franja, eu acho. Franja. Mas é isso, mas é esse tônus de quem está realizando, quem está envolvido com coisas, está aprendendo, está estudando, está se desenvolvendo. Então isso também é uma outra coisa que é um reflexo, né? É um benefício reflexo do concurso. Qual que é o benefício que todo mundo quer? Aprovação, nome no diário oficial e contra-cheque e estabilidade. É o que todo mundo busca. Mas tem várias coisas que acontecem além só da aprovação, né? Além desse salário, dessa estabilidade, que mudam a pessoa, né? Justamente. Eu imagino que você deve ser uma pessoa totalmente diferente agora. Até questões de convicção, de ser mais positivo. Isso. Eu venho assim de uma vida diária de acreditar muito, de ter muita fé, independentemente de religião, não importa, mas eu digo acreditar que tudo pode melhorar e pode ser diferente. E que, como eu falei, quando a gente acha que a vida é isso e deu, aí a gente deixa a vida nos levar. Eu gosto muito dessa música do Pagodinho, do Zeca Pagodinho, mas eu não concordo muito com deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque quem tem que levar a vida somos nós que temos que conduzir a nossa vida. Né? Protagonistas. Mas eu entendo o contexto que ele canta, né? É o jeito, né? Em algumas situações, e principalmente no que está fora do nosso controle, deixa a vida me levar. Não posso fazer nada, Não posso fazer nada, e inclusive a principal... vamos dizer, ensinamento do estoicismo, né? Que é uma corrente filosófica que eu particularmente gosto, que trata disso, de que, cara, se eu não controlo, não adianta eu ficar me matando com isso aqui. Agora, estudar para concurso público já está no seu controle, então já é outra dinâmica. É engraçado porque eu aprendi assim, existem preocupações que são possíveis você mudar, existem preocupações que não adianta você mudar. Isso. Então, quando você identifica quais são aquelas que você pode mudar, é você que controla a vida. Quando você diz, não, isso não adianta eu me estressar, porque eu não vou conseguir mudar, porque está além das minhas forças, não sou eu que decido. Não depende de mim, né? Deixa andar. Deixa a vida me levar, realmente. Porque senão você desenvolve uma ansiedade tão grande que você diz, uai. E outra coisa, né, Matheus, que me veio agora. Eu sou de uma época... É meio estranho dizer isso, né? Quando as pessoas diziam eu sou de uma época, eu achava a pessoa tão antiga. Mas eu sou de uma época que não tinha internet. Então, por exemplo, o que eu percebo na geração atual? É muito legal a tecnologia, eu acho o máximo. Mas eu que estou de fora, eu percebo que eu peguei turmas sem internet e turmas com internet em sala de aula. Sim. As turmas com internet, eles têm a resposta para agora. Eles têm uma dúvida, eles têm a resposta agora. Ótimo isso, beleza, eu acho realmente ótimo. Agora, eles não podem confundir a resposta da dúvida que eles têm com a resposta daquilo que eles querem para a vida. Então, eu quero passar no concurso, eu não vou no Google e vou ter a resposta agora. Vai demorar um pouco. Então, as pessoas elas têm que identificar. Elas precisam identificar que tem coisas que elas têm que esperar.
A gente está vivendo o imediatismo, né? Muito. Isso as pessoas acham que vão começar a estudar hoje e amanhã elas já vão estar aprovadas. É fácil. Sim. Justamente talvez isso. por isso, né? A velocidade que a internet trouxe para a nossa vida faz com que a gente ache que a gente vai ter velocidade em tudo. E não é assim. Não é. O concurso é um exemplo disso, que é um jogo de longo prazo. E não só isso, mas a comparação também, né? Porque sempre vai ter alguém que passou num tempo recorde. Aí você vê lá a pessoa que passou num tempo fora do comum, em contexto completamente diferente do seu, né? Eu sempre falo, um dos meus papéis aqui, hoje, liderando essa galera como mentor de concurso público, é trazer um pouco para a realidade. Depois, até no livro, né, Improvável, que depois eu quero te dar, que eu quero te dar um exemplar, mas é o seguinte, eu quero trazer num contexto de pessoas normais. Mas não estou dizendo que as outras não são normais, mas a gente é mais normal do que os normais. Que a gente está ali... não estudou na melhor escola que tinha, teve que trabalhar, tem uma rotina. Porque, assim, às vezes um cara passou, uma mulher passou num contexto completamente diferente de condições, né? Então, tinha todo o apoio familiar, dinheiro, estrutura, estudou nas melhores escolas. Então, é um outro contexto. Aí você vai lá, se compara. Aí você fala, eu tenho que passar, o fulano passou em tantos dias lá. E isso também gera uma frustração, uma expectativa errada. E as pessoas chegam, eu tenho certeza que já devem ter dito para você, mas é que o Matheus é um gênio, ele é muito inteligente, a Lorena é muito inteligente. Eu já ouvi, mas Flávio, é que tu é inteligente. Gente, a gente é esforçado. Nossa, Exatamente. Porque eu digo para os meus alunos, é importante que a gente entenda que a gente tem que acreditar no nosso potencial de que a nossa inteligência a gente treina, a gente pratica e a gente acredita na gente. Então, existem gênios, existem pessoas existem, mas bora não se preocupe nós aí, simples mortais, que é a grande maioria, né? Existem alguns estudos que falam que quem tem um QI extremamente alto tem vários outros problemas. Você pega o autismo e outras coisas que às vezes eles têm uma super inteligência para umas coisas, mas toda a parte emocional. Claro. E assim, e o gênio ele vai passar, ele não se preocupa com ele. Se ele quiser, ele vai passar. Mas aí daí ele querer, tem 1000 coisas envolvidas. Agora, o seu trabalho é melhorar o seu. E a competição é você com você, não é você com o gênio, você com o outro, não é? Exatamente. E agora, pra gente ir uma parte bem prática, que a galera aqui sempre gosta, que é em relação à sua preparação mesmo. Você estudou para concursos da área jurídica, Sim. no qual a sua formação é para essa área, né? Como que você estudava, por exemplo, matérias de direito? Você assistia aula, você lia PDF, você comprava livro? Como que era a sua dinâmica? Matheus, primeiro, como eu disse antes, né? Eu tive que achar a minha melhor forma para aprender. Então, e leva tempo, né? E leva tempo. Para você descobrir o que funciona melhor para você. Eu comecei a estudar com um caderno, no tempo antigo, né? Comprei um monte de caderno de 10 e eu matérias, ia escrevendo, ia escrevendo. Aí eu vi, gente, se eu continuar assim, eu vou passar no concurso em 2070. Não, eu tenho que ser mais ágil. Então, o que eu fazia? Quando eu assistia a aula, videoaula, eu comecei a assistir em 1.0, mas aí eu peguei a técnica, né, de ver em 2,5 depois, né? Mas eu percebi assim que o que me ajudava era, eu tenho muita facilidade em gravar vendo e ouvindo, mais do que lendo. Então, legal isso, mas não é só não é só você. Estatisticamente, porque chama de dupla codificação. Olha que interessante. Dupla codificação. Você está recebendo o estímulo visual e auditivo simultaneamente. Então, por exemplo, quando você tem uma aula que tem slide ou que o professor está escrevendo na lousa, ele entra na conta da dupla codificação e tudo que é uma dupla codificação, seu cérebro processa de uma forma mais completa do que só a leitura. Então, a galera tem muito esse trauma de material escrito sempre. Então, o material escrito ele tem muito seu valor, porque a prova é escrita, mas para entendimento do conteúdo, a aula e a dupla codificação é melhor. É interessante, Matheus, sabe por quê? Porque eu via, assim, procurava ver vídeos de pessoas, assim,
dando depoimentos e dizendo como estudava, como eu estou fazendo nesse momento. Sim. E algumas pessoas diziam, eu estudava pelo PDF, não sei o quê. E eu nunca me ative tanto ao PDF. Porque eu me identifiquei mais com videoaula e fazendo o quê? Algumas anotações, print da tela rapidinho, bota no PowerPoint, print da tela, véspera de prova, semana de prova, eu ia aqui, ó, olhando as aulas rapidinho e fazendo questões, né? Então, é importante que a gente entenda que a técnica, a maneira que você vai aprender mais é você ir se testando. Isso. Então, eu também acho válido o PDF. Tem PDFs ótimos, mas para mim, para o meu estudo, para ser mais eficiente, eu gostava muito de videoaula e gosto de videoaula, vejo sempre. Enfim, eu vou dizer para vocês, quando eu comecei a fazer concurso, o que eu menos me preocupei foi português. E foi uma surpresa quando eu vi minha primeira prova de concurso, que eu não tenho vergonha de dizer. De 10 eu acertei 2. De português. Porque ele não Sim. E aí eu me toquei. Português para concurso é outra bicho. coisa. É outro bicho. E olha que você fala super bem. Obrigado. Né? Então, é a prova de que a gente precisa estudar o português. Nesse da Bahia, de 10, eu acertei 9. Só errei uma de bobeira mesmo. Por isso que eu digo, o concurso também você tem que saber... o que eles estão pedindo? Porque eu tinha ideia, gente, português era quanto tempo que eu não via? Sim. Eu tinha ideia de que português era aquela coisa de escola e não é assim. Eu aprendi, e também não tenho vergonha nenhuma de dizer, que compreensão é diferente de interpretação de texto. Eu aprendi estudando para concurso, que eu achava que era tudo igual. A mesma coisa, Então, aí que eu acho importante eu mostrar que eu fui muito ruim em algumas coisas também. Com certeza. Inclusive em direito. Não é porque eu sou da área jurídica, porque eu fui advogado, ou porque com o passar do tempo eu passei a ser muito mais professor do que advogado, que me dava muito mais prazer em ser professor, eu vi, do que ser advogado. E porque a área do direito é muito ampla, não tem como você ser especialista em tudo. Você já sai da faculdade generalista. É muito abrangente. E aí você estudava por videoaula, fazendo as suas anotações e print, muito exercício. E print lá para colocar em PowerPoint. E muito exercício. E assim, revisões, importantíssimo revisar, importantíssimo. E principalmente, eu não sei, aí eu digo depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que dizem assim, na véspera da prova eu não pego nada. Mas para mim não funcionava. Para mim me relaxava eu ver, por exemplo, vídeo de revisão. Tanto é que no dia que eu perdi minha carteira, quando eu fui fazer do TJ Bahia, eu voltei pro hotel, eu acho que depois de vir da delegacia, umas 5h30, o que eu pensei? O que eu vou fazer para dar uma relaxada? Eu vou ver o vídeo de revisão. Sim. Porque eu vim aqui para quê? Eu vim aqui para fazer essa prova e eu vou fazer essa prova. Eu já estou com esse papel aqui, eu vou entrar com esse boletim de ocorrência, com a minha CNH digital, sem problema nenhum. Então agora o que eu vou fazer? Problema resolvido? É problema que eu podia resolver? Resolvi. Então vou resolver outro agora, que é ver a videoaula. Manter a cabeça. Porque tem gente que diz, não, na véspera, tudo bem. Aí que eu digo, eu acho que receitas são várias. É um autoconhecimento. Agora tem a questão básica que nós falamos. Regras do concurseiro. Ser persistente. Saber que se eu estou estudando, eu tenho que estar focado. Hoje você vê, né, a interação entre as pessoas. Eu até brinco, né? Tem pessoas que dizem, eu não conheço ninguém. Eu digo, claro, primeiro, não entra, só tá no celular. E não entra em sites de relacionamento. E se tá no celular, não vê as pessoas que estão em volta para você interagir e conversar. Vai ficar sozinho, não tem jeito. Não tem jeito, né? Você precisa se ajudar. E uma coisa também é ser sozinho e ter solitude, né? Porque eu acho que
a gente ter solitude não é algo que é imposto. Porque às vezes você se sente sozinho no meio de uma multidão. Agora, solitude é quando você se sente bem com você. E isso é muito importante. Você se sentir bem com você. Aí é segundo plano, estar com outro, enfim. E é importante, Matheus, também. Eu acredito que é muito importante. Você que tem um relacionamento e que está estudando, que você saiba, poxa, que parceiro ou que parceira eu tenho? Tá me levantando? Tá. E aí? Porque eu acho que parceria vem nisso também. Eu acho que as pessoas que têm relacionamento é importante também um dar força pro outro, né? Isso, e você tocou num ponto interessante. Que relacionamento tem 2 aspectos aí, né? O primeiro é alguém que é o que você falou, né? Alguém que te levanta, e não só te levanta, mas te apoia de alguma maneira, né? Te dá um suporte. Porque às vezes a gente já sai do estudo cansado, enfim. A gente só tem esse assunto? Só tem esse assunto, você abre mão, a pessoa se sente sozinha e tal. E o outro é também em relação a você, em relação à pessoa, porque assim, é muito fácil você esperar que a pessoa tenha empatia. Pô, eu estou estudando aqui. Mas, pô, a pessoa está lá e você também não tá completamente ausente, né? Eu vejo muito aluno, infelizmente acontece, durante o processo de estudo para concurso público, que nesse meio tempo se separa, divorcia, fica isolado, mas numa maneira que não é o ideal. Não dizendo que não é o ideal. A pessoa acaba sozinha, aprovado. Não tem nem para quem mandar mensagem para dizer que foi aprovado. Mas, Matheus, você Vou mandar para quem? Esse aqui não tô conversando. Esse aqui também não. Você sabe que eu tenho uma... Não vou mandar para ninguém. Vou mandar pro Matheus. Vou mandar para... O Flávio mandou para mim. Eu fiquei bem feliz, inclusive. Mas é isso. Você vai ter que mandar pro professor. Que é legal. É para quem você tem que mandar mesmo. Que é legal, Não, mas aí, tipo assim, pô, você quer alguém que vibre junto com você, né? Sim. Que você fala, pô... Mas, Matheus, você sabe que eu tenho uma teoria para isso. Eu não sei se ela funciona. Eu tenho uma grande amiga e irmã, dentre várias que eu tenho, né? Mas que nós estávamos conversando e ela é professora também. E um dia a gente estava discutindo assim e a gente estava comentando. Por exemplo, a pessoa que é casada ou tem um relacionamento e que, vamos supor, entra numa faculdade, o marido ou a esposa não entra na faculdade, esse que está estudando, independentemente se é faculdade ou não, a cabeça dele vai mudando. E aí ele começa a ter outros assuntos que... Onde é que está a afinidade aqui que acabou? Porque os dois estavam aqui, ó, na mesma vibe. Muito real. Será, Lorena? Nossa, muito real. Você acaba não tendo mais assunto. Olha só. O meu primeiro namorado... Eu tinha 15 anos, eu namorei com ele até os 19,5. E minha mãe assim, Lorena, vai dar certo isso aí. Vai, mãe, vai dar certo. Mas não estudar, assim, não estudava. Aí eu entrei na faculdade. 6 meses. Eles conhecem outras pessoas. Você estava certa, porque aí eu vi, começou a acontecer isso. E aí você vê que você tá querendo vir para cá e a pessoa tá querendo ficar aqui. Ficar aí. E você não quer. Exatamente. Aí você fala assim, não vai rolar. E aí a teoria da teia. Eu já pesquisei muito sobre isso. Eu concordo completamente com a sua teoria. Talvez eu vivi teoria isso. Da teia? Talvez não. A da teia é o seguinte. Se você... Imagina que você está numa teia e aí você começa a desgarrar, né? Tipo assim, você vai saindo. Tem 2 caminhos. Ou você puxa essa pessoa e ela vai junto nessa teoria da teia, ou ela arrebenta a corda. É isso aí. Entendeu? Então, tem essa possibilidade de você começar a subir e essa pessoa se motivar ou puxar. E não necessariamente precisa ser concurso. Ela pode se motivar a fazer outra coisa que tem a ver com ela lá e tal. Mas pelo menos ela ter essa... Porque é um princípio meu de vida, melhoria contínua, de sempre estar melhorando. Claro. Isso é impositivo em alguns momentos, até contra mim, porque é muito pesado você querer melhorar o tempo todo. Mas aí, se a pessoa não tem esse mesmo desejo, ela vai criando aí arrebenta. Então, é isso. Você puxa e vamos junto. Você perde a conexão com o outro. Você perde. E é isso, né? Porque a pessoa que está lá, que não está estudando e tal...
Enfim. E outra coisa não é também, que estudar aí do para lado concurso, cômico, né? Não é estar estudando para concurso que a gente está falando, em geral na Em vida. geral, fazendo uma faculdade, fazendo um curso de, sei lá, yoga, sei lá. Melhorando, Isso, né? Buscando alternativas para melhorar de vida. E tem um outro ponto também, aí o lado mais cômico dessa história, que é o seguinte: tem muita mulher, principalmente mulheres, que estão fazendo concurso, mas tá doidinha para meter o pé naquele vagabundo, que ela não aguenta mais, que trata mal, no estrupício. O cara trata mal, o cara é não sei o quê. E aí, assim, na primeira oportunidade, quando ela passar, ela vai meter o pé na bunda dele e ela está certa em fazer isso. Sim. Eu conheci uma mulher, ela começou a estudar, 45, 50 anos ali também, e ela tinha um relacionamento extremamente complicado. O marido era um traste mesmo, aquele ruim. E aí ela passou o nomezinho no diário oficial, no outro dia ela falou, tô saindo de casa e tchau. Então, olha que legal. E ela estava certa, era um negócio. E aí adivinha quem foi a vítima da história? Ele. Claro. Absurdo ela fazer isso, não sei o quê. Então, assim, eu até paguei os cursos para ela. Ajudei ela, ela nunca deu R$1. Essa história eu conheço, nunca deu R$1. Era pressão psicológica ou arruma comida, não sei o quê. E é assim. E violência psicológica no sentido de, será que você vai passar mesmo, hein? Duvidava. Eu tive acho que uma até aluna que eu conversava com ela e ela fala, o apartamento era dela. Eu preciso trazer e essa ele mulher batia nela. Essa também apanhava. Olha, e aí ela falou assim, eu vou passar para sair. Eu falei, mas o apartamento é seu. Ela falou, eu largo o apartamento, mas eu vou sair de casa. Eu só preciso da aprovação. Olha. Porque, com certeza, né, financeiramente não tinha como se manter em outro lugar, enfim. Mas ela falou, eu largo tudo para ele, mas eu vou conseguir. Sim. Então, olha, né, a gente não sabe, muita história. Essa mulher que eu tô falando especificamente, eu não vou dar o nome dela, mas ela se tornou auditora fiscal da Receita Federal. Maravilha. E ela era faxineira, na Unesp, na faculdade aqui de Franca. Então, a história, eu já quero trazer ela aqui, um dia eu vou a convidar para... Eu vou convidá-la para vir contar a história, né? Não sei se ela vai contar, né, os detalhes, porque às vezes a pessoa não quer nem compartilhar isso. Expor também, né? Não quer expor. Mas assim, foi uma história de alguém que sofreu com agressão, com violência psicológica e tal. E aí, quando terminou, beleza, agora tá livre, né? Então eu sei que muita gente também está estudando, porque eu sempre falo, o concurso não resolve todas as coisas. Mas resolve, por exemplo, você ter que ficar num relacionamento só por conveniência, por dependência financeira. Então muitas mulheres fazem isso. É incrível, né? Mas as pessoas que questionam, né? Que nem sabiam que eu estava estudando, a docência é maravilhosa. Mas nós, professores, no nosso grupo, nós sempre comentávamos assim, nós estamos empregados por 6 meses, porque no próximo semestre, se você tem 8 turmas agora, você pode ter 2, 3. Então, a partir do momento que você não quer mais isso para sua vida, você quer continuar dando aula, mas você não quer ficar dependendo dessa imprevisibilidade, você, quando hoje eu sinto, né, pode acontecer o que acontecer, que todo final do mês eu sei quanto eu vou receber. E assim, no tribunal eu sempre foquei, e eu acho importante, nós não falamos aqui, mas que a pessoa saiba o que quer. Qual é a carreira? Eu sabia que eu queria tribunal. Então, me mandavam sempre coisas, vai sair concurso para tal. Tudo bem, eu dizia, obrigado, mas eu quero esse. E outra situação, no tribunal também, pelo menos lá no TJ Bahia, em outros tribunais, mas se você tem pós-graduação, se você tem mestrado, você já ganha mais. Se você faz cursos, você começa a ganhar mais. Então, isso estimula você a ter conhecimento. A aprender cada vez mais. Sim. E isso é outra coisa. Quando eu entrei no serviço público, eu fiquei bem impressionado com o nível da galera. Achei a galera muito... Tinha poeta, tinha o outro que era extremamente inteligente em relação a
história, geografia, e o outro que era romancista. Tipo assim, é legal, você encontra pessoas que se desenvolveram bastante Sim. no serviço público. Isso porque eu trabalhei, meu trabalho, boa parte da vida foi em fábrica. Eu vi. Você publica foto de você Sim, lá na de fábrica. lado aqui assim, né? É que aquela história, já não tem foto, é igual o cara... Mas você tem a foto. Eu tenho mas eu trabalhei muito tempo em fábrica. Então, trabalhei com mais variados tipos. Trabalhei em lugar insalubre, assim. Sim. E a galera era, assim... Eu acho que a gente tem que chamar esse cara para fazer um podcast aqui, não é, Lorena? Eu já fiz alguns, eu já contei um pouco da história em outros podcasts. Mas aí todo mundo curte muito a história dele, né? E é isso, mas é o lance de você estar no meio de pessoas que não estão se desenvolvendo. Claro. E, assim, era o cara que, enfim, o cara sentava do meu lado, dá um pouco, o cara chega, o que aconteceu aí? Vou falar o nome, quase falei. Mas o que aconteceu? Eu tava com o pé num balde lá e tal. Tomei um tiro no pé. Então, assim, era a galera que trabalhava comigo. Caramba, esse tiro tomou um tiro, tava fugindo da polícia e tal. Eu falei, caramba, ele tava do meu lado, era o cara que tava do meu lado. Então, assim, por isso que eu falo. É que hoje, quem me vê hoje, não imagina. Então, volta e meia, às vezes eu vou em alguns bairros aqui que eu morei, bairro mais periférico, eu vejo a galera que tava comigo lá. E passa um filme na cabeça e falo, caramba, esse cara tava comigo aqui do lado, sentado, máquina com máquina encostada, assim, ó. Assim, dividindo o serviço. E aí eu pude mudar toda a história da minha vida através do estudo. E é isso que eu ensino hoje, que é a mudança de vida através do estudo. Matheus, tem outras formas? Cara, eu sei até que tem. A mais segura é essa. É o que eu falo. Acho que o mundo de hoje também, né? Muita gente ganhando dinheiro muito fácil, conquistando as coisas sem estudo. Talvez você está ganhando, né? Muita gente não, né? Muita gente que aparece, que é isso, 1%, Nossa, né, da 1% população. Mas aí a gente tá lá no Instagram e viu 2, 3 lá, acha que... E aí as pessoas estão começando a achar que estudar é bobagem. Não precisa estudar. E não nem só fazer concurso, faculdade. nem fazer faculdade. Não, mas porque o fulano lá com 19 anos ganha milhões nunca estudou. Era o último da escola, enfim. Isso. E as pessoas estão começando a acreditar nisso. Eu acho assim, eu sempre gostei de estudar, sempre fui uma pessoa que gostei, nunca dei trabalho na escola para minha mãe, nada. Mas se tudo, eu falo para o Vinícius, para Maria, tudo que eu conquistei na minha vida foi através de estudo. E as melhores coisas que eu conquistei foram através de estudo. Lorena. Então não tem, certíssimo. Não tem YouTube, não tem nada. E o Matheus só está onde ele está hoje porque ele estudou, não foi porque ele estourou no estudo no YouTube, né? Não foi por isso, foi uma junção de coisas. E as pessoas não entendem isso. Eu acho que está faltando um pouquinho dessa consciência, principalmente nessa galera que está vindo agora. É o que ele falou do imediatismo, né? A galera quer o resultado muito rápido, ele tem a resposta, vai ter um cara que está ganhando dinheiro, o outro tá não sei o quê. E todo mundo que vende qualquer área, né? Mas ele vende como se fosse muito fácil. Porque o intuito dele é falar, caramba, tá aqui, tá fácil, vai pegar. E a gente sabe que essa não é nem de longe a regra, né? De que as coisas são rápidas e fáceis dessa maneira. Não são. Não. E aí o concurso é uma das portas, né? Você tem várias outras oportunidades. Agora, eu falo para você, independente da área, se você não gosta de estudar e se desenvolver, deu ruim. Deu ruim, é o que você falou mas eu começo. uso o chat GPT, a IA, né, as ferramentas de inteligência artificial. Cara, não funciona. Tipo assim, pode ser uma ferramenta que vai ajudar alguém como você que tem conhecimento e no meu caso também me ajuda. Mas se fizer para pensar por você, e se você faz alguma coisa que seja extremamente robotizada, você é descartável, né? E lá no concurso não vai estar IA para te ajudar. Não vai estar, não. Não é? Ela não vai sentar do seu lado, e vai falar, e aí, qual é a resposta certa? Não vai ter, é você e, enfim. Isso tem que ser uma ferramenta, né? Para te ajudar a estudar, inclusive. É muito valiosa, inclusive, mas a gente tem que saber que a gente não vai usar para tudo. Não tem como. E me conta uma coisa, você falou que nos finais de semana você estudava um pouco mais, mas essa pergunta, porque todo mundo me faz, quantas horas você estudava em média num dia de semana? Qual era a sua carga? Olha, Matheus, é que assim, o meu trabalho tinha dias que eu dava aula manhã e noite, tinha dias que eu dava aula só manhã, e aí eu tentava adaptar. Os dias que eu dava aula manhã e noite, eu estudava 2 horas. Sim.
Estudava Aí 2 tinha horas. que lavar roupa, fazer comida, todo esse Sim, rolê. supermercado. Eu tenho 2 filhos, Angelina Jolie e Brad Pitt, meus 2 gatos. Mas eu costumo dizer assim, depois que eles entraram na minha vida em 2014, que eles têm 10 anos, minha trabalho, vida hein? deu uma mudada Dá também, trabalho. que eles tiraram, acho que um pouco de energia ruim da minha casa. Então eu sempre agradeço a eles, né? Mas eu procurava não ter assim uma regra, tipo, eu tenho que estudar 6 horas. Por quê? Porque se um dia eu fosse pouco estudar menos, 4 horas... Vai ficar frustrado. E já é bom pra caramba. Poxa. Então tinha dias que eu estudava 2 horas, outro 4, final de semana eu estudava 6, 7, né? Aproveitava um pouco mais. Enfim, o importante que eu entendo é, como você falou, a questão do exercício. Todo dia vai lá, estuda. Não estou muito afim, coloca um vídeo que você vai começar a ficar afim. Isso. É só o comecinho da puxa corrida a gente, da Lorena. ele puxa a Não é gente. que você falou? Exatamente. Depois vai, cara. Depois vai. Porque eu acredito assim, independentemente da quantidade de horas, o mais importante é que você está prosseguindo no seu propósito. É isso. Hoje eu fui mais além do que ontem. Ainda Nossa, não estou lá, maravilhoso. mas eu vou chegar. Maravilhoso. E com relação, se você tivesse que... Eu faço essas perguntas pensando no cara que está lá do lado, né? O que você coloca aí como, sei lá, 3 fatores em relação à qualidade mesmo do estudo ou prova, enfim, 3 fatores que você acha que são determinantes, tirando toda a parte que a gente já falou, motivacional, mentalidade, mas 3 partes técnicas de coisas que você fez, você falou, cara, eu vi evolução nitidamente nas minhas notas. Primeiro, não tem como estudar para concurso sem você testar, fazer questões. Perfeito. Então, o que acontece? Inclusive, você fala isso em alguns vídeos. Estudou? Tá, vai lá testar. Agora, testa no outro dia também, porque você está com aquela matéria muito quente na cabeça. Testa depois também. Porque não adianta eu fazer regime para emagrecer se eu não faço exercício. Não adianta eu apenas estudar se eu não testo o meu conhecimento. Perfeito. Isso é primordial. Então, primeira coisa, você tem que saber. Você tem que fazer questões. E você fazia no papel? Você tinha um site? Eu tinha um site. O site que é concurso, por exemplo? Isso, por exemplo. Eu fazia, separava, por exemplo, vou fazer o concurso para a banca tal. Eu fazia as questões da banca tal. E como é que você se adaptou com essa parte? Porque você falou que você é mais analógico, né? Você nasceu numa época que não tinha. Como é que você se familiarizou com essas ferramentas? Mas isso meus alunos me ajudaram muito. Legal. Né? E eu acho que Tô perguntando porque tem gente com 50 a mais aqui que de repente que não tá avesso, fala, nossa, eu vou entrar nesse site, eu não sei o que eu faço. Embora eu ache um site até bem intuitivo. Mas você põe a banca lá, o nível lá de questão. Bota quantos os últimos anos que você quer. A matéria, tal. A matéria é muito tranquila, é autoexplicativo. Né? E eu fui aprendendo esses sites também, até por uma questão de necessidade de também levar exercícios para os meus alunos quando eu comecei a me dar conta. É verdade. Né? Então, por maravilhoso. exemplo, eu falava sobre divórcio, né? Regime de bens, que é o que mais cai no exame da ordem, por exemplo. Eu separava uma quantidade grande de exercícios de regime de bens. Então, assim, a minha aula hoje ela é muito diferente do que era, porque eu procuro sempre, depois de um tópico, trazer questões para eles resolverem. Eu cursei 2 anos de Direito, eu lembro que 2 anos e meio. Eu tive um professor que dava aula de Direito Constitucional, ele colocava questões de concurso. Tanto na prova, quanto isso faz uma diferença muito brutal, principalmente para quem quer fazer de concurso. Mas é bem interessante, né? E outra coisa, né? Tem alguns alunos que dizem assim, a prova do professor Lousada tem pegadinha. Eu digo, Alice, bem-vindo ao mundo real dos concursos. Isso. Né? Porque eu tento fazer o seguinte, eu digo, olha, gente, se eu cobrasse de vocês o que aí fora não cobram, eu não conseguiria dormir à noite. Eu cobro de vocês aquilo que vocês verão aí fora. Isso, não pode maquiar para ficar levinho, ele achar gostosinho, ai, consegui, e aí não tem nada a ver. Como o professor é bonzinho, eu passei com ele. Né?
E é importante também a gente não terceirizar a culpa, né? Porque é geralmente assim, o professor me reprovou. Nossa. Não fui eu que reprovei. Trazendo para o concurso, eu não passei no concurso porque eu não gostava daquele professor de tal matéria. A responsabilidade de passar é sua, trocar de professor. Gente, vamos combinar. Ninguém está interessado. Eu, por exemplo, claro que eu tenho professores que eu tive mais afinidade ou não, mas eu digo, isso não interessa. O que interessa é você aprender. É óbvio. Se aquele professor não está ensinando da maneira que você quer, porque professor, às vezes, professor, pela Lorena, eu posso ter uma técnica didática muito boa, mas para o Matheus talvez não. Sim. O que o Matheus vai fazer? Ele vai complementar. Isso, então, perfeito. O que acontece? Eu não posso dizer a culpa é do professor tal porque ele não era tão... Não. A gente tem que saber que nem todos os cursos que a gente vai fazer, nós vamos nos deparar com 100% dos professores que a gente vai sim. Isso é ilusão. Como diz a Cleito, cadê o Tamine, Cleito? o Cleito não está hoje. A Tamine fala que tem aluno que vira sommelier de professor, né? Sommelier, ele vai testando e dando nota, enfim. Mas eu acho, Matheus, se você me perguntou 3 coisas. Primeiro, fazer... entender que tem que fazer esses exercícios, saber que eu não estou lá para fazer uma faculdade, então o método de estudo é diferente. Sim. Eu tenho que ser mais ágil, eu tenho que fazer meus resumos, eu tenho que ser célere no sentido... O meu objetivo, que nem eu falei antes. Tem uma pressão de tempo, né? Senão fica o aprender pelo aprender, Matheus, também que perde o... Você está habituado, por exemplo, vai lá, fui fazer mestrado, você tinha que ler, 200 folhas por semana, você se aprofunda. É uma visão de um estudo. Então, eu saí assim do mestrado e me adaptando ao concurso, a forma de estudar concurso que era diferente. Sim. Então, exercícios, ser célere, ter a sua técnica. Sim. E, acima de tudo, saber. Por exemplo, eu vou analisar a banca. De que forma essa banca cobra? Ela cobra diferente da outra. Por que eu tenho que analisar a banca? Porque é ela que está me cobrando. Eu não vou testar a Sebrasp se eu vou fazer a prova da FCC. Então, eu tenho que ser um profundo conhecedor do que a FCC cobra, do que a Sebrasp cobra, do Sim. que a FGV cobra. Saber que português da FGV é diferente do português da FCC. O povo arrepia, né? Pro não português da FGV, o pessoal treme. E aí, uma outra coisa, eu sempre faço um papel aqui, quando eu estou ouvindo a história de alguém que foi aprovado e tal, de ficar tentando pensar algumas coisas. Você falou uma coisa no começo que me chamou muita atenção, que é uma coisa que eu até defendo, né? Você falou, eu fui fazer a prova, e aí cheguei lá e falei, vamos fazer a prova porque a de oficial de justiça da Bahia, né? Porque não tem processo penal e penal. Sim. E aí chegou lá, tinha processo penal e você, com toda o arranjo para dar certo, né? Com a sorte que permeia também esse universo, né? Tem uma hora que também tem isso. Claro. E você estava estudando essa matéria. E aí o que abre para mim a janela é o seguinte, que eu sempre falo. Você não fez só esse concurso aqui. Você já me falou alguns concursos aqui que vão mudar de estado, enfim, você queria a área jurídica, mas são concursos completamente, não vou dizer completamente diferentes, mas diferentes. Sim. E aí a importância que você vê, qual a importância que você vê na pessoa fazer mais de um concurso, fazer vários concursos, como é que você vê isso? Primeiro, Matheus, eu percebo o seguinte, você tem que começar. Eu fiz o Tribunal de Justiça de Tocantins. Eu, inclusive, fui de carro até lá. Eu estava morando em Brasília, né? Morava em Brasília há 22 anos. E aí, quando você vai fazer a prova, primeiro, você sabe que você está indo também para treinar, mas você tem que pensar. Se você passar, você está disposto a morar em outro lugar? A Lorena nem pensa em nós estávamos conversando, né? Eu e a Lorena antes. Mas eu digo assim, quando eu fiz em São Paulo, né? O TRF, esse último que passou até eu fiz, mas eu passei, mas eu digo assim, não foi na classificação The Best,
Mas eu digo, passar num TRF também foi algo que foi um presente para mim, porque eu nunca me imaginei passar no Tribunal Regional Federal de São Paulo, né, que foi o último concurso que eu fiz. Até eu fiz aqui em Ribeirão Preto, né, aqui perto. Mas eu digo assim, é importante que você saiba, primeiro, é você que tem que saber o seu cargo. Em que você se identifica? Eu não me identifico em todos os cargos de qualquer concurso. Eu não ia ser feliz em outros. Então, eu me identifico como oficial de justiça, que é uma função muito dinâmica, que é uma função de explicar o que está acontecendo no processo. Então, independentemente do que você vai fazer, tem lugares que eu faria? Não. Tem lugares que eu ainda queria fazer e não fiz? Sim. Mas eu entendo assim, mas será que eu vou gostar do lugar? Eu falei até para a Lorena antes, né? A gente tem que saber que na vida tem coisas que será que eu vou me adaptar? Não, você vai se adaptar. Porque primeiro você tem que ver que você conseguiu algo que você queria muito. Cara, você está ganhando bem para viver de forma estável, para fazer coisas que você não faria, mas você está morando numa outra cidade. Beleza? Mas não estou gostando. Então continue estudando. É isso. Pronto. Tudo tem solução. Ó céus, ó vida. Não. Né? Agora, eu digo para vocês, assim, eu estou curtindo demais, né? Eu sou uma pessoa que eu procuro me adaptar, saber que isso é muito legal. A questão de ter solução ou não ter solução. Então, me adapto, estou gostando muito da cidade, meus colegas de trabalho. Oi? Que signo que você é? Não sei. Touro. Nossa! Perguntando de signo. Aprender. Não, eu estou pesquisando isso aí agora. Eu te explico tudo. Você também é. Eu sou touro. Tu é touro, eu sei que ele também é. Acho bom isso. Mas eu já não tenho essa flexibilidade que ele tem, por isso que eu fiquei curioso. De adaptação? É. Sério, a Maria tem. Olha, a Maria é muito fácil. Mas é engraçado, né? Que ela dizem que nem tudo combina. Não, né? agora eu fiz aniversário? 25 de abril. É bem no começo, meu 29. 29 de abril teu, né? Mas prossegue. Não, mas aí eu digo assim, é importante também que eu digo assim, você não ficar só na sua cidade, tem tantas possibilidades, olha se eu não tivesse feito. Isso é muito real. Eu me lembro quando eu fui fazer o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, eu disse, cara, eu não tô acreditando que eu vou ver o mar. Eu não tô acreditando, eu não vou na praia, mas eu vou ver o mar do avião. Bom, eu sei que eu cheguei no aeroporto do lado que não dava para ver o mar. Virado pro Desci, lado contrário. fui pro hotel. Sexta-feira, tardinha. Sábado eu estudei o dia inteiro. Não fui pra praia. Domingo eu fui fazer a prova. Aí eu disse, não, mas eu posso ir pra praia segunda de manhã. A companhia aérea, ela antecipa da tarde o voo para amanhã. Eu disse, não, mas o que eu vou fazer? Eu vou ver o mar de dentro do avião. Entrei no avião, tava no corredor, o cara fechou a janelinha. Eu não vi o mar. Não fez com a menina do vídeo lá agora que é o meme agora. Meme não, a história da... Não pediu Começa pra trocar? Eu devia ter pedido para trocar. Chorar, por favor, eu sou concurseiro, eu tenho que ver o mar. Tô aqui há 4 dias. A minha mãe quer falar com você. Mas tem essa. E aí também outra coisa que você falou, que eu também vou pontuar, que é o fato de chegar bem antes na prova, né? Porque eu fico fazendo esse papel, porque é o seguinte, tem uma galera que viaja de madrugada, porque eu falo, é os princípios, né? A pior coisa que pode acontecer pra você é chegar na prova arrebentado, né? Cansado, sem dormir, sem Mas não vai adiantar. Aí não vai adiantar, você vai fazer uma prova péssima. Então, todas as histórias que você me contou aqui, você sempre chegou sempre antes, Sim. até perdeu o documento, deu tempo de fazer boletim de ocorrência. Se o cara faz isso no dia, já era. Você perde a prova. Então, essa antecedência parece bobo, mas faz diferença. É muito importante. Uma coisa, Matheus, que eu aprendi depois, começando a fazer concurso, vocês vão dizer, mas é isso, Flávio? É dormir. É saber que eu tenho que dormir. Tem que dormir. Para não ter depressão, para não ter angústias, para você estar novo.
Pra memorizar, senão você não memoriza. Não memoriza. Assim, ó, eu vou dizer pra você, eu nunca estudei de madrugada. Eu dizia assim, Nem eu. Agora deu aqui 9h30, 10 horas, comecei a estudar 7, 7h30, deu. Por quê? Porque senão eu vou deitar na cama, eu não vou conseguir dar aquela diminuída e pegar no sono. Então, o sono é muito importante. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, nossa, eu estudei na véspera do concurso a noite inteira. Eu não consigo me ver fazendo isso, porque eu tenho que chegar na prova, e você pontuou muito bem, primeiro, se a prova é domingo e eu ia para a prova num outro estado, eu chegava na sexta. Ok, cheguei na sexta. Véspera da prova, vou fazer a revisão? Vou fazer a revisão, mas eu vou dormir legal, tanto de sexta para sábado, como de sábado para domingo. É isso. Claro. Tem que se preocupar, porque é um dia... Você chegar cansado, vai fazer uma maratona e chegar cansado. Tipo assim, o cara correu. Então, assim, você pode estudar, eu também estudava, mas você não pode se acabar. Chegar lá, vai virar a noite, porque, enfim, você vai chegar cansado para fazer a prova e aí você começa a errar por desatenção, por cansaço. E para você chegar nesse nível que você está estudando de madrugada, você está fazendo errado. Não é estudando de madrugada na véspera da prova. É estudar mais tempo, então. Isso. Mais meses. Mais tempo. É sinal que você tem que se preparar um pouco mais. Um pouco melhor. E saber também, né? A hora da prova, você pode estar em um local que esteja muito frio, muito quente. É importante até esses detalhes, né? Saber levar roupa, um casaco. Não que seja o meu caso, mas aqueles que são carecas, levar um boné, se for necessário, pedir autorização, apesar de não dar para usar, né? Mas, por favor, eu nunca precisei, né? Mas sei lá se, né? O careca para lá na frente embaixo do ar, né? Mas saber que você tem que levar uma comidinha, parar um pouco, dar uma respirada, né? Tem que fazer pausa, né? Fazer pausa. Ir ao banheiro é algo muito importante também, que você dá uma relaxada, dá uma caminhada, você volta novo. Volta novo, verdade. Ó, a gente tá chegando no final aqui, né? Ao final desse papo. Tão gostoso. Foi muito bom e eu fiquei até animado depois a gente trazer o Flávio, ou enfim, uma hora fazer, às vezes mesmo remoto, né? Sim. Como você também já está habituado, porque eu achei a história dele achei a sua história muito bonita e eu tenho certeza que vai inspirar muitos alunos. Eu tenho muitos alunos aí, 40, 50, 60 a mais. Legal. E eu acho que trazer uma história de alguém que teve a mentalidade que você teve, né, um modo de pensar, de encarar o desafio. Pô, eu coloquei prazo. De repente, não é prazo, é até passar. Pô, mas eu fiz a pergunta, mas provavelmente a gente deve ter te interrompido e a resposta não ficou, que foi aquilo que eu te perguntei. Como que você lidou com o medo do fracasso e os seus alunos soubessem? Eu acho que você não me deu essa resposta. Tá. Medo de fracassar e sei lá, a síndrome do impostor. Caramba, eu ensino essa molecada a ter disciplina, que eles têm que fazer, têm que estudar, tem que não sei o quê, mas e se eu não passar? Mas é engraçado, Matheus, sabe o que é? É que eu não acho não passar ser um fracasso. Eu acho que o não passar é mostrar que eu tô num processo. Então eu nunca me preocupei. Assim, como eu disse, eu nunca abri para ninguém, assim, só para as pessoas mais chegadas que eu estava fazendo o concurso. Quem precisava saber, soube, né? Então, vamos supor que se eles soubessem que eu não passei, porque eu não passei em vários, eu acho que aquilo é importante até eles saberem hoje, se estiverem assistindo, saberem que eu reprovei, porque para tirar essa ideia de que eu teria ou não a obrigação de passar. Eu não tinha. A obrigação que eu tinha, a obrigação que eu tenho é mostrar o quê? Que nós temos que ser capazes de acreditar na gente. Independentemente se você passou ou não. Nossa, muito legal. Não é? Então eu acho que isso é o mais importante. Né? De eu conseguir ter transmitido isso. Então quando eu disse assim, e eu volto a dizer que gratidão não se fala apenas, e eu queria deixar registrado aqui minha gratidão ao Matheus, a gratidão a todos vocês daqui, a honra de terem me chamado, a gratidão de eu saber de você saber, Matheus, e aqui eu falo para todo mundo ouvir,
de que você contribuiu para isso que eu estou vivendo, e eu sei quantas vidas a gente pode mudar, quantas vidas também eu vi que eu consegui interferir da maneira, às vezes é alguma coisa que você fala, de eu dizer, uma vez eu digo sempre, né? Uma vez não, mas eu digo sim sempre, no sentido de que eu acredito em você. Eu acredito em você, então não deixe você duvidar de você, porque se você duvidar de você, eu vou estar aqui dizendo, eu acredito em você. Então, é isso que o Mateus também passa a todos nós, que ele viveu coisas difíceis porque ele acreditou nele e ele também é um exemplo para nós. Você é um exemplo para nós de possibilitar a demonstrar que a nossa vida é nós que comandamos. É nós que estamos ali justamente para dizer, olha, eu consigo mudar. Não é idade, não é sexo, não é grana. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar, aqui, ó, grana estava ruim. Era tudo sites de graça que os outros eu não conseguia pagar. Mas eu acho que todo concurseiro também passa, obviamente, por questões difíceis. Eu tive, assim, obviamente, pessoas que me ajudaram, familiares que me ajudaram. Se eu não tivesse, como algumas pessoas podem até nem ter, né, essa possibilidade de viajar para fazer, então vamos se preparar para fazer na minha cidade. Exato. Sim, começa por aí. Cada um tem a sua história. Não quer dizer que você tenha que fazer em outros estados, porque eu fiz. Perfeito. Porque a Maria fez, o João fez. A gente tem oportunidade dentro da nossa própria cidade sempre. E hoje eu faço questão, eu disse que, como eu estava falando de gratidão, de falar e de demonstrar vindo até aqui e também inspirar. Isso é o principal legado que você deixa. Tanto pessoas da minha idade e ainda mais pessoas mais novas que acham que têm 28 ou 30 anos que não passaram no concurso ou não apenas concurso, mas eu digo, não consigo me sustentar ainda. Que as coisas, elas não precisam ser para ontem. A vida, você tem que se arriscar. Se arrisca, se joga e você vai ver que como é bom viver novas experiências. Eu estou adorando viver novas experiências. Eu não viveria essas experiências que eu estou vivendo. Eu não estaria aqui se eu fosse aquele professor que eu disse no início que eu fiquei olhando e eu vi uma pessoa extremamente infeliz, apesar de saber que ele gostava de dar aula, é uma pessoa infeliz e não realizada. Amarga. Eu disse, amargo, eu não queria ser e nunca vou ser. Que ainda bem eu tenho também uma personalidade, meus alunos me conhecem, que eu converso com todo mundo, eu procuro sempre me divertir durante as aulas, eu uso muito da minha sensualidade, meus alunos brincam comigo, mas eu acho que a partir do momento que você identifica os seus amores e descobre o amor em viver e o amor em superar barreiras, eu acho que aí vale muito a pena quando você vê que legal é viver, quando você comanda a sua vida. Eu acho que é por aí, né? Muito bom. Não, adorei. Eu já quero te falar que assim... Ficaria ouvindo ele aqui, mas... eu também, horas. E acho que a galera também. E eu com vocês aqui. E eu acho que eu agradeço, né, essa gratidão que você teve em relação a mim, em relação a esse incentivo. Você tinha mandado uma mensagem, né, agradecendo, aí ela chegou até mim. Eu fiquei muito feliz porque esse tipo de história que eu gosto de contar, que tem a ver até com o livro, né, esse livro do Improvável. Doido pra ler. E é esse lance de que depende de você e o legado que você deixa. Então eu acho que hoje o que você fez tinha um impacto positivo na sua vida, obviamente, e nas pessoas que cercam você, né? Os seus familiares, os conhecidos, alguns alunos. Mas agora aqui você ganha uma visibilidade maior e a sua história vai inspirar com certeza outras pessoas. Então é a melhor forma de você
agradecer foi o que você fez aqui hoje, trazendo o seu exemplo, Sim. a sua história, inspirando outras pessoas. Tenho certeza que vai ter muitos comentários aqui, depois Que bom. você vai poder acompanhar. Então, foi muito bom te receber aqui. Uma história lindíssima. E a gente já ficou com vontade de fazer mais, né? E ganhei canequinha com meu nome, Tá cara. E é o Lousada, é o que você divulga mais, que é Flávio Gonçalves Lousada. Mais Flávio Lousada mesmo. Lousada, Tô até com o livro dele aqui, ó, Reconhecimento da Multiparentalidade pelo STF, né? Interesse patrimonial em detrimento do afeto. Que a gente estava conversando antes, tem um pouco a ver com a minha história mesmo, né, de vida. Então a gente ainda vai conversar. Olha que conexão, né? Você vê vendo? que vai ser legal também muito... você ler, porque é um livro que é a minha dissertação de mestrado, né? E foi, assim, muito legal. Diz assim, mas ele tem mestrado, aí é fácil passar no concurso. É aquilo tudo que a gente já falou, né, desculpa, Matheus? mas a gente vai fazer a lista, que eu vou colocar um monte. É porque ele tem 58 anos, mas ele tem muita energia. É porque ele não tem cabelo. É isso. Ele não tem cabelo. O Matheus, por exemplo, ele passou excelentemente no concursos e não fez direito, quer dizer... Eu sou formado em direito. E ele diz isso, né? Então, Exato. Para a gente mostrar aqui nesse Tem momento várias que histórias. fazer concurso é uma técnica diferente, independentemente do seu ramo. Exatamente. Né? É isso. Obrigado, 01, a querida Babalu. Por ter essa oportunidade de ouvi-lo. Foi muito bom, né? A Eu honra também. foi minha, Lorena. Obrigada. Nós vamos ter que trazer, tem direito de família? Eu já estou aqui, fica tranquilo. Nós vamos Já trazer ele para dar aula aqui. E eu adoro também família e sucessões, né? E eu digo, quando eu pego aula remota de sucessões, para mim é um desafio danado, Matheus, porque assim, ensinar sucessões você tem que desenhar, também. né? Tem legislação estadual também, não tem envolvida em sucessões? Porque, por exemplo, os impostos... A questão de imposto, sim. É que aí volta mais para a área tributária. Mas assim... o que, por exemplo, você que vai, vamos supor, o aluno que vai ser advogado, ele vai querer, o cliente vai querer saber o que vai ser dividido e como. Perfeito. Né? Então, isso para eu fazer, tem a necessidade de eu desenhar. Aí eu pensei, gente, como é que eu faço para desenhar no computador? Aí eu disse, meus alunos, eu vou tirar foto, eu vou desenhar. É importante que vocês aprendam. Não interessa se eu vou usar técnica de não sei o quê. Sim. Aí, Matheus, eu pego, tiro a foto, mando para eles e eles acabam entendendo. Opa, né? É visual, né? O aspecto visual. Bom, aí é isso. A gente vai estender esse convite aí. Quem sabe a gente possa trazer o professor para dar aula aqui. Será um prazer. Se você gostou do episódio, já sabe, tem que curtir aqui, compartilhar. Manda pro seu amigo concurseiro que está com 32 anos falando... Não consigo mais. Acabou, eu tô muito velho, não vai dar. Manda pra ele, vai ser uma esfrega. A gente fala isso aqui, a gente fala uma esfrega que você vai levar da história e da superação e, claro, do resultado. Passou em segundo lugar num concurso de oficial de justiça, que é uma baita de uma carreira, paga muito bem. E, enfim, e toda a tranquilidade que o concurso proporciona. Então é isso. Não esqueça de curtir, se inscrever aqui. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até mais.